No vídeo anterior, vimos os fundamentos da teoria de ensino de Jerome Bruner. Nesse vídeo, avançaremos um pouco mais e conheceremos os 3 estágios de aprendizagem identificados por ele. O estágio enativo ou ativo, o estágio icônico e o estágio simbólico. Uma criança pequena entende melhor o seu ambiente interagindo com os objetos ao seu redor. Nesse nível, a criança ainda não usa palavras nem conceitos. Ela procura interagir com os objetos à sua volta para dar sentido ao seu mundo, para entendê-lo. Muitas vezes, uma criança pequena dará mais atenção à caixa que embrulha um presente do que ao presente propriamente dito. Se a embalagem for mais colorida ou chamativa que o presente, ela preferirá a embalagem, pois ela está cheia de informações que estimulam seus sentidos. Crianças nesse estágio inativo expressam-se muito através de ações. Por exemplo, se você quiser ir à farmácia, elas podem te levar lá, mas são incapazes de ensinar o caminho verbalmente. Elas também preferem receber informações de forma ativa, como assistindo dramatizações, teatros e fantoches, desenhos animados, em vez de olharem figuras estáticas ou ouvirem explicações verbais. No estágio icônico, a memória visual começa a se desenvolver mais e a criança também se torna mais capaz de estabelecer relações entre objetos reais e as figuras que representam esses objetos. Por isso, os livros infantis apresentam muitas ilustrações. Talvez uma criança não tenha oportunidade de ver um elefante real, mas pela imagem de um elefante na ilustração de um livro infantil, ela é capaz de interagir com o elefante, mesmo que nenhum esteja presente. Pela convivência com outras pessoas, a criança aprende a interpretar vários ícones. Por exemplo, aprende que esse ícone indica um banheiro feminino, mas ela também é capaz de criar seus próprios ícones. Nesse estágio, a criança já consegue entender diagramas e gráficos, recebendo informação através desses recursos. No estágio simbólico, a criança vai além do ícone e consegue lidar com símbolos para representar o mundo. Por exemplo, ao ver esse símbolo diante de um numeral, ela já sabe que se trata de um valor monetário e não de um número qualquer. Não precisa haver um ícone, ou seja, o desenho de uma moeda ou de uma cédula. Não. A criança já lida com ideias abstratas, entende o significado dos ditos populares. Ao ouvir "Quem tem boca vai a Roma", ela entende que quem sabe pedir orientações chega ao lugar desejado. Nesse estágio simbólico, a criança se torna capaz de traduzir suas vivências em relatos complexos e de receber orientações verbais dos adultos com clareza. Segundo Bruner, a maioria das pessoas chega ao estágio simbólico. Mesmo assim, ele afirma que uma pessoa perfeitamente desenvolvida pode ser capaz de lidar com certos assuntos como a matemática em nível simbólico e em outros como a geografia, talvez só tenha condições de lidar no nível icônico. Os estágios não são absolutos e não são limitados por idades. Toda criança, na visão de Bruner, já nasce com o desejo de aprender. A criança é curiosa e ativa por natureza. Por isso, ele valoriza muito a motivação intrínseca, ou seja, as forças internas que predispõem a criança para a aprendizagem. Contudo, ele não é contrário ao reforçamento, quer dizer, a oferta de recompensas externas em alguns momentos da aprendizagem. Mas ele entende que o efeito do reforço é passageiro. Só a motivação interna é capaz de manter o gosto pela aprendizagem, sendo a curiosidade provavelmente a melhor motivação. A busca pela competência é uma outra motivação que, segundo Bruner, também é inata. Desde cedo nos interessamos mais por atividades nas quais nós saímos bem com certa facilidade. A reciprocidade seria uma terceira motivação básica.
a necessidade de trabalhar cooperativamente com outras pessoas. Na visão de Brunner, a sociedade teria se desenvolvido graças a essa necessidade inata. A curiosidade, a busca por competência e a reciprocidade são, para Brunner, compensadoras por si mesmas. Ou seja, quanto mais as satisfazemos, mais elas são capazes de se manter. Uma das formas de se fazer uso pedagógico dessas motivações inatas é através da solução de problemas. O professor deve dirigir e intensificar esse desejo de aprender através da solução de problemas e da aprendizagem por descoberta. Brunner é provavelmente o autor que deu mais fundamentação didática ao método da aprendizagem por descoberta. Nesse método, o professor traz o assunto a ser estudado em formato de problema ou questão a ser solucionada e ajuda os estudantes a explorar as alternativas de solução. Na aprendizagem por descoberta, os alunos não são deixados sozinhos para que descubram as coisas por si mesmos. Eles são orientados o tempo todo pelo professor, pois mesmo que fosse possível os alunos descobrirem tudo sozinhos, haveria um desperdício de tempo enorme, já que eles teriam que descobrir todas as ideias e tecnologias existentes.